Hoje, vamos conhecer a história de um guerreiro incrível, um homem poderoso, acostumado a vencer tudo e todos. Mas e quando o inimigo está dentro de nós? O inimigo que nenhuma espada, nenhum exército consegue derrotar. É uma jornada e tanto, sabe? De desespero, de esperança e, no final, sobre as escolhas que realmente definem quem a gente é. Então este é o nosso personagem principal, Naamã. Pensa num cara importante, comandante do exército do rei da Síria. Um verdadeiro herói de guerra, respeitado, honrado, o tipo de pessoa que só conhecia a vitória. Só que por baixo daquela armadura, de toda aquela glória, ele carregava um segredo terrível. Um segredo que estava literalmente consumindo ele por dentro. Naamã tinha lepra. E naquela época isso era basicamente uma sentença de isolamento, uma doença sem cura. E é aí que a história fica interessante. De onde veio a esperança para ele? De um rei poderoso? Um médico famoso? Nada disso. A primeira luz no fim do túnel veio do lugar mais improvável que se possa imaginar. De uma menina. Uma jovem israelita que tinha sido capturada na guerra e agora era serva na casa do próprio Naamã. E o que ela disse foi algo de uma simplicidade e de uma fé que impressiona. Ela não deu garantias, não apresentou provas, foi só uma crença pura. Ah, se o meu senhor fosse falar com o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Foram essas palavras que deram o start numa jornada que ia virar a vida de Naamã de cabeça para baixo. Bom, Naamã, como um homem de poder, pensou do jeito que ele sabia pensar. Tudo tem um preço. Então ele preparou um pagamento. E que pagamento? Para começar, separou 350 quilos de prata. É prata pra caramba. Ele estava literalmente tentando comprar a própria saúde. E não parou por aí, não. Além da prata, ele juntou mais 72 quilos de ouro. A mentalidade dele era essa. Não existe problema no mundo que uma boa quantia de dinheiro e influência não consiga resolver. Então, a estratégia dele estava montada. Ele foi com uma carta oficial do seu rei, essa fortuna toda em metais preciosos e mais 10 conjuntos de roupas de luxo. Ele foi resolver esse problema do único jeito que conhecia, usando poder, política e dinheiro. E seu primeiro alvo foi o rei de Israel. E qual foi o resultado? Pânico total. O rei de Israel entrou em parafuso. Ele pensou, o quê? Ele acha que eu sou Deus para curar alguém? Isso é uma armadilha. Ele está procurando um pretexto para começar uma guerra. Ou seja, a abordagem de Naamã, baseada em poder, não só falhou, como foi interpretada da pior maneira possível. E aí, no meio dessa confusão toda, dessa quase crise diplomática, surge uma voz de calma. O profeta Eliseu fica sabendo da história e manda um recado direto para o rei. Manda esse homem para mim. Eliseu não estava interessado em política ou dinheiro, ele estava apontando o verdadeiro caminho para a solução. Agora imagina a cena. Naamã, com todo o seu comboio militar, cavalos, carruagens, aquela pompa toda de um general, parando em frente à casa humilde, simples de um profeta. A expectativa dele devia estar nas alturas. Ele com certeza esperava uma cerimônia, uma recepção à altura do seu status. Só que o Eliseu nem se deu ao trabalho de sair de casa. Ele simplesmente mandou um mensageiro com um recado bem curto e grosso. Vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Para um homem como Naamã, isso não era só um pedido simples, era uma ofensa, um verdadeiro insulto ao seu orgulho. A reação dele foi de fúria total. Seu orgulho foi esmagado. Ele esperava um espetáculo, um ritual de poder, e em vez disso recebeu uma ordem para tomar um banho num rio que ele considerava inferior. Ele ficou tão indignado que virou as costas e decidiu ir embora dali. Mas aí acontece o ponto de virada da história. Seus próprios servos, com muito jeito, foram conversar com ele. A lógica deles foi impecável. Eles disseram algo como: Senhor, se o profeta tivesse pedido para fazer algo heróico, difícil, o senhor não faria? Então, por que não fazer essa coisinha tão simples para ser curado? Eles mostraram que o único obstáculo ali é o orgulho dele mesmo. E parece que a ficha caiu. Ele cedeu. Foi até o Jordão e mergulhou. Não uma, não duas, mas 7 vezes. Pensa no que isso significou. Foi um ato de obediência completa, de humildade total, deixando de lado todo o seu status e seu orgulho. E o resultado? Um milagre. Uma transformação inacreditável. A lepra desapareceu. Sua pele, que era doente, foi completamente restaurada. Ficou com uma pele de uma criança. A cura que todo o poder e toda a riqueza dele não puderam comprar veio de um simples ato de obediência. Naamã então volta para falar com Eliseu, mas agora ele é um homem diferente.
A transformação não foi só na pele, foi por dentro. Ele agora é um crente. E na sua gratidão, ele tenta de novo pagar pelo milagre. Sabe como é, né? Velhos hábitos demoram a morrer. Mas Eliseu é firme, ele recusa tudo. E esse é um ponto-chave da história. A graça de Deus não pode ser comprada. O milagre não foi uma transação comercial, foi um presente. A história podia muito bem acabar aqui com essa bela lição de humildade. Mas tem uma virada sombria. Entra em cena um novo personagem, Geazi, o servo do próprio Eliseu, que vai servir como um contraponto trágico a tudo que a gente acabou de ver. Enquanto Naamã aprendia sobre humildade, Geazi tramava movido pela ganância. Ele viu a recusa do seu mestre não como integridade, mas como uma oportunidade perdida. Ele correu atrás de Naamã, inventou uma história, pegou a prata e as roupas, escondeu tudo e, para completar, mentiu descaradamente para o seu mestre. Foi um engano frio e muito bem calculado. Só que não dava para se esconder de Eliseu. O confronto é de arrepiar. Eliseu revela que sabia de tudo, que viu tudo em espírito. A ganância de Geazi foi completamente exposta. E aqui a gente vê o contraste perfeito, a grande troca. Naamã, o poderoso comandante, abriu mão do seu orgulho e recebeu a cura. Geazi, o servo, se agarrou à ganância e acabou recebendo uma maldição, a mesma doença. A consequência para Geazi foi imediata e permanente. Eliseu declara que a mesma lepra da qual Naamã foi purificado agora passaria para Geazi e sua família para sempre. E aqui está a imagem final e assustadora da história. O tesouro que Geazi tanto desejava estava escondido em sua casa, mas a doença que ele ganhou em troca estava ali, exposta em sua pele para que todos vissem. A troca estava completa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa, não é? A história apresenta dois homens, ambos confrontados pela mesma doença, direta ou indiretamente. Um encontrou a cura através da humildade, o outro encontrou uma maldição através da ganância. No final das contas, talvez não seja a nossa condição que mais importa, mas sim as escolhas que fazemos diante dela. Fica aí a reflexão.